Isaías capítulo 51, versículo 4. Eu comecei no culto anterior. Li mais, mas agora já vou ler no 4 e o 5 direto. O 5 é o nosso versículo, mas vou ler o 4 também. Isaías capítulo 51, versículos 4 e 5. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. A igreja tem que acordar. Atender ao Senhor, nós seremos luz para as outras pessoas. Aqui está falando de Israel, Judá, indo de nação para nação. Nós somos de pessoas para pessoas. Nós temos que ser luz para todos que estão perto de nós. Nosso versículo, perto está a minha justiça. Para nós não está perto. Não, ela já chegou. Essa justiça é feita em Cristo Jesus, feita, entenda bem, há mais de 2000 anos atrás, quando ele deu a vida por nós lá no Calvário, quando ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Eu gosto muito desse jogo de palavras. Ele morreu a minha morte para eu viver a sua vida. O Filho de Deus se fez filho do homem para que o Filho do homem se tornasse filho de Deus. Como? Quando ele aceita o sacrifício de Jesus na cruz, que ele recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele crê que Jesus venceu o inferno e a morte. E ele diz para Jesus, me salva. Nessa hora a justiça de Deus vem. Não importa quem ele foi, ele será uma nova criatura. Ele pode ser até mesmo ter sido um criminoso, mas ele será uma nova criatura. E essa justiça de Deus impede muita gente de ver realmente a glória de Deus, porque talvez ele quer a justiça para ele, para a casa dele, mas para os outros não. E nós temos que querer para todos. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Não importa o credo dele, não importa a ideologia dele, importa que Deus quer salvá-lo na pessoa de Jesus Cristo. Então ele disse, perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Nós vamos sair do livro de Isaías 51 para Jeremias 51, que no outro eu falei, mas não li não. Eu li o 51 do Isaías 51, mas o versículo é o 10, tá bom? Capítulo 51, Jeremias, versículo 10. Ele diz, o Senhor trouxe o quê? A nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois essa é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. É o que a Babilônia fez de profanar o templo do Senhor, eles pagariam depois, mas não é assunto para nós hoje aqui. O que nós queremos verdadeiramente é que cada pessoa que está no nosso meio, cada membro dessa congregação, viva a justiça de Deus. Como é que eu consigo viver? Vamos para o Novo Testamento. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. 2 aos Coríntios 5, 11. No outro eu já li o 16 direto. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasiões de vos gloriar-te de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange. Que eu falei, como é que pode? Mas ele foi um criminoso. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, vamos chegar lá. Esse é o amor de Deus. Eu falo de um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, que uma jovem senhora, ela recebeu na sua casa o assassino do seu pai. Como é que ela recebeu esse homem? Com um abraço, um ósculo santo, que é um beijo no rosto, e dizendo, bem-vindo ao nosso lar em nome de Jesus. Mas como é que ela consegue fazer isso? Porque ela venceu a si mesma, e ela não está olhando a justiça dela, ela está olhando a justiça de Deus. Que aquele homem estava ouvindo o evangelho, estava recebendo a palavra de Deus. Ela não poderia nunca atrapalhar o plano de Deus com a sua sede de justiça, com a sua sede de vingança. O que ela fez? Venceu a si
mesma. O amor de Deus fez ela ficar constrangida diante daquele homem, que ela não podia falar o que ela queria, ela tinha que falar o que Deus queria para aquele homem. Isso é muito profundo. Nós temos que vencer a nós mesmos. Continuando, ele diz assim: porque o amor de Deus nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Às vezes, enquanto as pessoas ficam com essas coisas, né? Se Jesus tinha pele clara, pele morena, cabelo grande, cabelo pequeno, tinha barba, não tinha, para com isso. Nós não temos que conhecer Jesus dessa maneira. Nós temos que conhecer como ele sempre foi. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, pessoa humana, e habitou entre nós. Lembra que nós comemoramos há pouco tempo o quê? Natal. Eu até brinquei pro pessoal de casa que está assistindo, nós estamos aqui no dia 8 para nós. Então ontem foi Natal, você sabia disso? Foi Natal ontem? Ou é Natal no calendário juliano? É um calendário que vem antes da era cristã um pouquinho, em homenagem a Júlio César, então teve esse calendário, que se foi até a Idade Média, depois que mudaram, entenda, para o calendário gregoriano. Mas esse calendário juliano é seguido até pela Igreja Ortodoxa, então na Romênia, na Rússia, né? Vê que a Rússia vê um cessar-fogo de alguns dias por causa do Natal, mas o Natal foi dia 24, não, para eles foi agora dia 6, dia 7, então foi o Natal deles. Mas não é o mérito agora. O que estamos dizendo é que Jesus se fez carne e habitou entre nós, mas nós temos que conhecer como ele sempre foi, a palavra de Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, ele pode ter sido o assassino do meu pai, mas se ele aceitou Jesus, como é que eu tenho que vê-lo? Como uma nova criatura. Ainda que eu queira fazer a minha justiça, é claro que tem a justiça dos homens. O nosso país não tem uma pena tão grande assim para homicídio. Não estou querendo julgar nem ninguém, entendo. Mas quando você vê que a pessoa matou e ficou 5 anos preso, 6 anos, né? Tem lá fora, tem país que morreu, matou, aliás, matou, morre, é pena de morte. Pena para as drogas. Aqui a pena não é tão pesada. Um amigo que eu digo que se tornou um irmão em Cristo, ele aceitou Jesus assistindo o nosso programa como missionário na madrugada, o Márcio, que eu falo lá de Belo Horizonte. Ele aceitou Jesus, ele estava com uma depressão, querendo se matar na cadeia. Ele assistiu o missionário e se converteu. Foi condenado. Depois que ele se converteu, ele foi batizado, ele foi condenado a 28 anos de prisão. Mas teve redução de pena e cumpriu apenas 3 anos. Mas tem país que tráfico de drogas dá o quê? Morte também, ou prisão perpétua. Lembra de um brasileiro que foi condenado à morte na Indonésia, se eu não me engano, né? Que lá tem. Então, não estou falando dessa justiça, essa aí vai ser cumprida, entende? A pessoa aceitou, estou falando, é essa justiça de Deus, que nós temos que aprender a ver as pessoas como ele vê. Se ele aceitou Jesus, não importa se ele foi um homicida, ele é uma nova criatura. Nós não podemos de maneira alguma, entenda, olhar para a pessoa como fora da visão de Cristo. Eu tenho que ver como Cristo vê. Deus vê ela uma nova criatura. Será que eu consigo ver? É que eu digo, eu gostaria que a pessoa me visse como uma nova criatura, olhasse para mim, que, vamos dizer que eu não fiz isso, pode ficar tranquilo que eu nunca fiz, mas tivesse tirado a vida de alguém. Mas aí eu me converti, ou na prisão, em algum lugar, aceitei Jesus, me tornei uma nova criatura. Eu gostaria que todo mundo me olhasse com uma nova criatura. Mas eu consigo olhar o meu próximo assim? Eu consigo aceitar, entenda bem, essa justiça de Deus? É aí que a pessoa falha. Por isso que nós não conseguimos viver, entenda, a totalidade do amor de Deus. Porque nós queremos parte da justiça de Deus. Queremos principalmente para nós, mas não queremos para o nosso próximo. Lembra na época das eleições? Eu odeio esse pessoal da direita, da esquerda. Não odeio ninguém, irmão. Odeio as ideias, entenda, de alguns. Mas amamos, Deus quer que todos eles sejam salvos. Se você não concordar, desculpe, mas você não está concordando com a Bíblia. A Bíblia diz que quer que todos sejam salvos. Deus não quer que esse cara tem que queimar no fogo do inferno. Não, esse cara tem que se converter e aceitar Jesus, não, ir para o céu. Deus não quer que ele queime, mas tem cristão que quer. Não, mas esse cara tem que queimar, esse cara tem que queimar, porque você não crê na justiça de Deus.
E aí que impede você de ver mais de Deus. Você não consegue ver o Deus da cura, o Deus dos milagres, o Deus da prosperidade, o Deus da abundância. Por quê? Porque esse Deus é único. Ele é único, você não vai dividi-lo. E a pessoa não consegue ver. Por que eu não consigo uma cura? Por que eu não consigo ver Deus operando? Porque talvez você não aceita a justiça de Deus quando ela é feita a favor de alguém. Aí nós temos que ver. Ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Não nos deu o ministério da condenação. Não temos que fazer isso. Esse é o ministério da reconciliação, reconciliar o homem com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, atribuindo os seus pecados, mas pôs em nós a palavra da reconciliação. Não só nos deu o ministério, nos deu a palavra, não de condenação. De sorte que somos embaixadores, representantes da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis. É isso que temos que fazer, não importando o que aquela pessoa fez, não importando se ela fez até contra nós, que ela fez até contra alguém da nossa família, mas a vontade de Deus é que aquela pessoa seja salva. Eu tenho que exercitar essa justiça em mim, para quê? Para que eu possa desfrutar de outras coisas da justiça de Deus, como por exemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Estou ampliando que no culto anterior eu comecei no 17. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa, versículo 12, desculpa, eu falei o 17 que eu ia ler, mas vou chegar no 17, desculpa, é o 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Quer ver uma coisa que eu tenho falado, falei? Você precisa ensinar uma criança a mentir? Não. Neném, você mexeu aqui? Neném fala assim, neném, papai não vai brigar, mamãe não vai brigar, vovô não vai brigar, vovó não vai, titio não vai brigar. Você mexeu, o neném fala assim, neném estava mentindo. Então não precisa, normal, entenda? Nós temos que ensiná-la a não mentir. Olha, não, isso não é, você é um menino de Jesus, então você não mente, não faz. Se você errar, erra, confessa. O bom que você não é, mas se errou, você confessa para que você possa obter o perdão da pessoa que você ofendeu, e principalmente o perdão de Papai do Céu. Aí você vai entrando já com a palavra de Deus para a criança, na linguagem dela, é claro. Mas é isso aqui que temos que entender, passou para todos os homens. Aí a Bíblia diz, 17 agora, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, domínio das trevas, muito mais os que recebem a abundância da graça. A palavra abundância quer dizer grande quantidade. A palavra abundância quer dizer muito, quer dizer fartura da graça. Graça não é mais o favor merecido somente, é todo agir de Deus a nosso favor, a favor da nossa casa, da nossa família. E o do dom da justiça, é que está o bonito. O que é dom? Dádiva. O que é dom? Presente. Não preciso fazer nada para ser salvo. Eu tenho que aceitar o que foi feito por mim. O quê? O sacrifício de Jesus na cruz. Eu tenho que aceitar que Jesus morreu pelos meus pecados, mas é muito mais do que isso. Ele me tirou das mãos das trevas. Aí eu tenho que receber a abundância da graça. O que é? Aquelas promessas de Deus, aquelas declarações que eu vou assumindo na Bíblia Sagrada. Assim como eu aceitei a salvação que é em Cristo, eu aceito que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Mas todo mundo quer isso, mas não é só, vamos dizer assim, os direitos, os privilégios, também tem os deveres. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que perdoar para ser perdoado, entenda? Eu tenho que entender que eu não tenho que lutar contra a carne e o sangue. Quando alguém me ofende, quando as ideias de uma pessoa são contra as minhas ideias, eu não tenho que brigar com essa pessoa, não tenho que discutir com ela. Eu tenho que saber que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Então eu tenho que entrar no mundo espiritual, orar, quebrar o poder das trevas, aquele colega de trabalho que está me fazendo oposição, alguém na família, né, que às vezes está fazendo, eu tenho que mostrar o amor de Deus para ele, a grandeza de Deus para ele. Aí ele diz, reinarão em vida por um só. Reinar é dominar. O cristão não pode ser dominado.
Claro, não podemos ser dominados pelo ódio, de maneira alguma. Uma pessoa me ofendeu, Jesus tem misericórdia dela, eu estou fazendo como o Senhor faria. O Senhor perdoaria essa pessoa, também eu libero o perdão para que ela se arrependa, não vou ficar. Eu falei que eu ouvi uma mensagem que eu gostei muito, daqueles postinhos que a pessoa coloca: não se mate com o veneno dos outros. Mas o que é isso? Uma pessoa te fere, uma pessoa te humilha, uma pessoa te afronta, uma pessoa te calunia, faz uma maldade com você. Não morra com o veneno dele. Diga a Jesus: essa pessoa me ofendeu, me traiu, me enganou. O Senhor tem misericórdia, que ela se arrependa. Quanto a mim, eu não vou guardar nada no coração. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Quer dizer, essa mágoa, esse ódio, essa raiva, esse vai ser um veneno na sua vida. Como também, aí não podemos ser seletivos, não podemos escolher o que queremos do diabo. Não quero nada. Aquela fantasia, uma pimenta na mente, nos pensamentos, é o demônio. Não, Jesus, o Senhor sabe que está vindo aqui, mas eu sou bom, isso não vai me dominar. Está amaldiçoado esse pensamento, não vai me dominar em nome de Jesus. Pronto. Assim como o ódio não te domina, o pecado também não te domina. Pode ser a pessoa mais linda do mundo. O senhor é um homem casado, o senhor é marido de uma só mulher, até nos pensamentos. A senhora é mulher de um homem só, até nos pensamentos. Não deixe nada entrar, é o diabo, pode ter certeza. É o diabo. Não, pastor, é que é uma pessoa muito bonita. Não estou falando que é a pessoa, não. É o diabo que está fazendo você pensar na pessoa que não é seu cônjuge. Não pode. Como cobiçar não é só isso. Às vezes ficar, aquela pessoa está no meu lugar, eu que tinha que estar no lugar dela. Não, Jesus, só abençoe. Que Deus que ela venha. Até você se acha até mais capacitado para estar no lugar dela, mas é ela que está lá, então o Senhor abençoe. Deus tem algo maior para você. Quando você não agir com esse sentimento do mundo, aí você vai ver que é bom. Mas tem que chegar mais à frente. Ele diz assim: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre quem? Todos os homens. Sobre a pessoa que me fez o mal, a pessoa que me prejudicou, a pessoa que me deu um prejuízo. Entenda? A graça veio sobre ela também. Então eu tenho que desejar a graça para ela. Para quê? Para eu desfrutar da justiça de Deus. Para eu não ser dominado pela morte. Morte é a natureza do diabo. Porque se eu deixo me dominar por um sentimento, ele vai deixar pelos outros também. Salmo 42, 7 não está no esboço, mas diz: um abismo chama outro abismo. Eu costumo de ver que quando citar aqui os antigos, as pessoas diziam: onde passa um boi, passa uma boiada. Onde passa um demônio, passa o inferno todo, tá? Não deixa o demônio passar, não. Ele vai... O demônio, entenda bem, da sensualidade, ou da mágoa, ou do ódio, ele vai levar outros demônios com ele. Enfermidade, entenda, amarrações. Depois você começa, está amarrado, está amarrando com barbante, não está funcionando. Por quê? Você abriu a porta. Não faça isso. Feche em nome de Jesus. Você tem que querer, é para todos, então não guarde nada. Ele diz: sobre todos os homens. Para quê? Aí ele diz: para a justificação de vida. Quer dizer, para que todos sejam inocentados agora. Não estamos falando do juízo final. É agora que você quer a bênção para a vida da pessoa. Mas tem mais. Você vai desfrutar muito mais. Daqui a pouco tem uma mensagem muito forte.